Paz do Senhor, povo de Deus, os evangélicos, os não evangélicos. Enquanto vocês vão chegando, vamos vendo aqui como é que tá essa conexão. Cunhado, eu sei que vai só passar, mas seja bem-vindo. Glória a Deus. Como é que vocês estão? Vamos chegando para a gente ter aprender um pouco mais, ter um conhecimento um pouco mais. A palavra diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. E quando essa palavra ela é dita, lida, ela não serve apenas para os evangélicos, né? Quanto mais você tem conhecimento, mais você aprimora seus conhecimentos, mais você está apto a subir de nível, a resolver problemas, a alcançar desejos e sonhos, objetivos, a se livrar de situações, a responder à altura, a várias situações, né? Quanto mais você conhece pessoas, fatos, boatos, quanto mais conhece, mais você tem prioridade, né? Para falar, você tem autoridade para resolver, você tem inteligência, né? E respaldo para resolver qualquer situação. E enquanto vocês vão chegando, vamos aqui vendo como é que vocês estão. Eu gostaria hoje de dialogar um pouquinho com vocês. Vou usar um texto bíblico, segundo Samuel 11. É um livro bem conhecido. E eu vou explanar um pouquinho. Foi uma passagem que hoje me bateu bastante na memória. E incrível como a palavra ela vai se modificando, vai tendo sentido diferente, né? E eu nem estava lendo ela hoje. Na verdade, hoje eu não tinha lido a Bíblia, mas desde o momento que eu acordei, me veio uma visão diferente desse contexto bíblico, que é intitulado Davi e Batseba. A minha Bíblia é uma Bíblia de estudos, talvez ela vai ficar bem clarinha para você. E o que eu quero passar hoje vai valer a pena a gente conversar um pouquinho sobre o assunto, porque o que eu quero passar para vocês é algo que acontece constantemente conosco, vai acontecer sempre, de cada pessoa age de formas diferentes, né? Que exatamente o título que eu quero usar para essa reflexão é atitudes, posicionamentos que tomamos que não há retorno. Como assim? Me explique melhor. Tem coisas que fazemos que ela nos traz consequências drásticas. Isso quando tomamos decisões errôneas, sem pensar, né? Quando tomamos decisões erradas. Então, certamente ela vai nos trazer prejuízos. E tem coisas que ela vai desencadeando mais erros ou mais acertos. Neste caso de hoje, como nós vamos usar o texto bíblico de 2 Samuel, capítulo 11, então nós vamos falar das desvantagens, né? As desvantagens de você agir sem pensar, falar sem pensar, tomar atitudes sem pensar.
e as consequências que essas atitudes elas nos trazem. Então, é exatamente sobre esse tema, sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje. É um texto forte, é um texto que traz algumas realidades, né, para a nossa atualidade, né? E infelizmente ainda estamos amadurecendo como ser humano. Estamos chegando aos fins dos tempos, que a Bíblia diz que quando Jesus estiver perto do seu retorno à Terra, as coisas ruins elas tendem a piorar, né? Mas Jesus ele veio para que nós não desistimos de levar a palavra, a verdade para as pessoas. Se você vai absorver, se você vai ter o conceito de melhorar, de mudar, de querer buscar uma melhoria, vai de cada um. Mas que eu não posso me limitar a não falar o que eu acredito e o que eu sei que vai mudar a sua vida, que vai mudar a minha vida. E eu não seria egoísta em querer apenas a mudança para mim, né? Não foi para isso que Jesus veio. Ele veio para levar a verdade e a justiça para nós. Ele trouxe para nós. Então, é o que nesse texto de hoje, que é um texto delicado, é um texto forte, mas ele vai nos dizer, que eu vou até ver se eu consigo colocar aqui. Eu insisto em ficar sem óculos, mas já eu vou colocar, que eu sou uma ceguinha. As consequências dos nossos atos. E no texto de hoje eu não vou falar das consequências boas, né? Eu vou focar nas consequências negativas, que é o que traz o contexto de 2 Samuel, capítulo 11, para as nossas vidas. Então, se você compartilhar essa live com alguém que precisa ouvir, eu ficaria muito grato, porque você também ajuda no meu engajamento aqui, como eu preciso alcançar o máximo de pessoas possíveis, né? Para me agregar, não vai me agregar. Até porque minha intimidade é diretamente com o ser supremo, né? Eu busco servir e fazer o que ele me determina. Então, essa tarde, eu quero levar para você exatamente esse contexto. Porque são ensinamentos que você pode passar para os seus filhos, que você pode passar para o seu vizinho, que você pode trazer para a sua vida, que é o que eu faço, né? Quando eu absorvo algum contexto bíblico, é para minha melhoria espiritual, como ser humano, pois as consequências elas vêm. A consequência dos nossos atos, independente qual seja, elas vão nos alcançar, né? A Bíblia diz que a colheita ela é obrigatória. A colheita ela é obrigatória. Você semeia o que você quiser. Você tem a opção de semear o que você quiser. Mas a colheita ela vem de acordo com o que você semeia. Então, por que muitas das vezes a gente alcança algumas situações e fica se questionando e questionando o universo ou a Deus, eu não sei qual a sua crença, por que que você está colhendo aquele fruto? Por que que você está passando por aquela situação? Não é verdade? Não acontece isso constantemente com a gente? Gente, eu peço que, se vocês puderem compartilhar essa live, eu vou intitular ela aqui para ficar mais... chamar um pouco mais atenção e vocês saberem o contexto do assunto, né? Então, o nosso tema hoje é as consequências dos nossos atos.
Eu vou usar aqui o texto bíblico, consequências. Eu vou usar o texto bíblico de 2 Samuel 11. Então, você que tem Bíblia, né? Você que quer aí entrar na live, falar sobre o assunto, sejam bem-vindos. Eu estou abrindo essa live agora e eu pretendo deixar ela aqui no meu Instagram, porque se Deus tocou no meu coração a manhã inteira para eu falar sobre o assunto, eu já entrei na rede social aqui vizinha e já falei um pouco, mas Deus insistiu no meu ser, eu senti de chegar aqui e passar para vocês, amém? Sinal que Deus quer alcançar alguém aqui nessa live. Talvez não você, mas você pode compartilhar essa live e Deus alcançar a vida de algumas pessoas. O interesse aqui é melhorarmos cada vez mais, porque nossa colheita, ela é de fato obrigatória, tá? Deixa eu só fixar aqui o nosso tema hoje. Não sei se ele vai corrigir. Pronto. Então, deixa eu colocar aqui. 2 Samuel, versículo 11. E já, pronto. E já eu vou ler pra gente mostrar pra vocês o embasamento bíblico e nós conversarmos com prioridade, né? Segundo as escrituras. Nossa. Se você puder compartilhar esse assunto, ele vai ajudar a nos melhorar, a ajudar pessoas a melhorar como ser humano, né? Às vezes nós somos impulsivos e agimos e falamos de formas premeditadas, sem raciocinar, né? E como o texto aqui, como o nosso título aqui, o nosso tema de hoje são consequências dos nossos atos, né? E eu vou ler para vocês. Não sei se eu espero mais gente chegar. E até lá a gente vai conversando um pouco mais. Sejam todos bem-vindos, né? Essa tarde eu senti forte, desde o momento que eu acordei, de falar sobre esse tema. Na verdade, eu estava assimilando como conversar com vocês e tentando entender, porque eu ainda não tinha visto esse texto por esse lado, né? Eu conheço a história de Davi, segundo a Bíblia, e eu ainda não tinha visto por esse lado, por esse texto, por este título, o qual eu consegui formalizar aqui, para que nós possamos ter uma conversa simples, produtiva, com embasamento, né, verdadeiro, e que vai nos trazer bens maiores, certo? Eu acordei com um chifrezinho aqui, já tem 3 dias, mas o efeito tá escondendo, né? E serve para isso, homem. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Se vocês quiserem entrar, compartilhar, eu vou ser muito grata se vocês puderem compartilhar. Eu mesma vou aqui ver se eu compartilho com algumas pessoas também, né? Para que possamos ter um diálogo legal, que possamos ter ideias também aqui sobre o assunto, contextos bem acentuado para que possamos entender aqui o que Deus quer falar conosco, o que a palavra quer nos levar, quer nos trazer como caminho, né? E vamos embora. Vamos ver aqui. O texto bíblico, ele é intitulado como Davi e Batseba. Eu vou ler. Depois algumas pessoas vão poder acompanhar. Você que vai acompanhar essa live
vai ficar no feed, né? Por isso que eu tô tomando um pouquinho de tempo, é o tempo de chegar pessoas. E também ela só fica gravada, né? Depois de alguns minutos de live. Então, como eu sou rápida e sucinta no que eu quero passar para vocês, então eu tô tomando um pouquinho de tempo, aproveitar para tomar um cafezinho. O tema da nossa conversa de hoje são consequências dos nossos atos, que faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e não adianta correr, que nós temos que alcançar todas as consequências dos nossos atos. E segundo Samuel, em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, eu vou tentar explanar esse capítulo aqui com vocês, para que possamos você entender o ensinamento quer passar, né? O que a palavra quer passar. E vamos lá, vamos embora. Em 2 Samuel, capítulo 11, o tema, ele é intitulado como Davi e Batseba. Muitos de vocês certamente conhecem essa história, muitos de vocês certamente sabem a dinâmica dessa história, mas eu quero passar para vocês uma visão diferenciada, que é a visão que eu estou tendo no dia de hoje para esse tema, para esse texto. Então, vou ler para que possamos debater, conversar. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser falar sobre, nós pode solicitar aqui, a gente entra na live juntos, tá? E a intenção aqui é aprimorar os nossos conhecimentos e levar a palavra de Deus a mais pessoas possíveis, né? Graças a Deus, a tecnologia, ela tem seus prós e seus contras, né? E uma do favoritismo da tecnologia é exatamente essa. É nós levarmos a palavra a mais pessoas possíveis, né? Hoje eu estou aqui. Se tivesse aqui em casa, eu não estaria falando com ninguém. Eu estaria apenas absorvendo a leitura bíblica para mim, né? Mas Jesus Cristo veio para que possamos aprender e levar a palavra, a paz do Senhor. A minha missionária Lúcia, minha pastora abençoada de Deus, né? Que Deus tenha abençoado ela ricamente com dias de bênçãos, que ela é uma mulher abençoada, que leva a palavra do Senhor a várias pessoas, como é o que estamos tentando fazer aqui nesse momento. Que Deus abençoe, Lu. Que Deus abençoe, continue te abençoando, que você continue fortalecida pelo Santo Espírito, porque não é fácil, né? Não é fácil. Poucas pessoas querem ouvir, absorver a leitura de Deus e trazer para nós, né? E não só trazer para nossas vidas, também levarmos para as pessoas que elas necessitam do conhecimento de Deus. Elas necessitam aprender, viver o que Deus tem mostrado e deixado nas Bíblias, nas Escrituras, né? Então, é muito importante a tecnologia por isso. Porque eu estou aqui, se eu tivesse só em casa, sem a tecnologia, eu não teria como falar para você o que eu tenho aprendido com Deus, o que eu tenho aprendido com as Escrituras, com a intimidade que eu tenho com Ele, né? Com Cristo Jesus. O que Ele faz comigo, eu quero levar que Ele faça com você, que Ele transforme também a sua vida. Porque no texto bíblico vai nos dizer que nós temos que levar a palavra do Senhor, independente a quem seja. Se você quer absorver, aí já é um problema seu e as consequências também são suas. Se você absorve a palavra e você põe em prática, você tem dias melhores, ações melhores, você consegue se preparar para situações diversas que estão por vir diariamente nas nossas vidas, mas eu tenho que levar, né? E a tecnologia, ela está me proporcionando nesse momento essa oportunidade de levar para o Brasil, para o mundo, a palavra do Senhor. Bom, vou me ater aqui ao título, né? 2 Samuel, capítulo 11, né? Eu fiz esse estudo e intitulei como As Consequências dos Nossos Atos. Amém?
Vamos lá, vamos ler. E se você quiser entrar, Lu, se quiser entrar, falar, eu vou ler um pouco aqui, né? E se quiser entrar para a gente falar mais sobre o Espírito Santo, como ele age, né? E os nossos atos, como ele pesa sobre a nossa vida, positivamente e negativamente, dependendo das nossas atitudes, das nossas opiniões, dos nossos atos, né? Eles impactam profundamente nas nossas vidas. Então, é sobre isso que vamos conversar hoje. Então, em 2 Samuel, capítulo 11, está intitulado o seguinte: Davi e Batseba. Vamos lá. E acontece que, tendo ocorrido um ano no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todos o Israel. E eles destruíram os filhos de Amon acerca de Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou de seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Quando viu no terraço uma mulher que estava lavando, ou lavando-se. E era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias? Preste atenção. Mulher de Urias. Vamos lá. O Eteu então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. Veja só. Acompanhe comigo aí que você vai entender o que é que Deus quer falar conosco nessa tarde. E mandou Davi trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia, porque ela estava se lavando, né? Então ela estava purificada. Então voltou ela para a sua casa. E a mulher percebeu, e a mulher concebeu. E mandou dizer a Davi: estou grávida. Como o texto aqui ele está resumido, eu creio que tenha passado alguns dias, né? Algum momento, algum tempo, para que ela tivesse essa concepção de ter concebido e estar grávida. Prestem atenção. Davi, eu vou parar um pouquinho, mas se você ler o contexto todo de 1 Samuel, 2 Samuel e 1 Reis, vai embora lá a história, você vai entender que Davi, ele tinha um harém. O que é um harém? Um harém é um local ou uma casa aonde se tem várias mulheres, todas do rei Davi. E aí é onde eu paro para refletir, aonde eu estava refletindo. Se Davi tinha um harém, preste atenção que Deus quer falar com você. Se Davi tinha um harém, e eu já peço a você que compartilhe essa live, eu peço a você que leve essa mensagem para algumas pessoas, ou o máximo de pessoas possíveis que precisam entender que os nossos atos, eles têm consequência. E eu vou levar exatamente como o Espírito Santo pôs em mim hoje a minha visão sobre esse texto. Davi, ele tinha um harém. O harém era composto de várias mulheres, dezenas de mulheres. Eu não sei precisar a quantidade de mulheres, mas eu sei dizer a você que eram mais de 10 mulheres, tá? Então, Davi, ele possuía qualquer mulher que ele quisesse. O harém dele, ele era composto por várias mulheres. Mas nesse dia, eventualmente, Davi, ele avistou uma mulher, segundo a Bíblia, muito formosa aos olhos de Davi. Veja só, qual a necessidade que Davi tinha em obter outra mulher? E a Bíblia nos dá um agravante aqui,
que ele perguntou quem era aquela mulher. E foi-lhe informado que ela era esposa de Urias, com detalhes de riqueza, filha de alguém aqui, que eu no momento aqui eu não, né? Enfim, ela era filha de alguém e era casada, esposa de Urias. Nós vamos saber quem é Urias mais na frente, na leitura. Então, Davi estava ciente que aquela mulher, ela era casada. E qual a necessidade que havia de Davi querer possuir uma mulher que já tinha um relacionamento, que já era casada, né? Que já tinha um dono, já que ele tinha a mulher que ele queria, ou as mulheres que ele queria, no momento que ele quisesse, da forma que ele quisesse, no seu próprio harém. Ele construiu o seu próprio harém, ele selecionou as mulheres para estarem em seu próprio harém. Mesmo assim, ele teve essa fraqueza. Ele teve uma ação. Ele teve um ato gravíssimo. Não só perante Deus, mas perante a sociedade, né? Nós sabemos as consequências que tem o adultério. Mas aí, você vai acompanhar comigo na leitura que ele não só a possuiu, ele a engravidou. E vamos embora que você vai entender comigo aqui porquê do título desta live hoje, né? Que deixa eu ver aqui que eu tinha... Eu acho que eu esqueci de fixar o tema, mas o tema consequências de nossos atos, né? E você vai entender comigo, porque eu acho que eu nem sei fixar isso aqui, né? Eu nem sei se eu sei fixar. Deixa eu ver. Vamos seguir, né? Vamos seguir com o texto, né? E a gente vai conversando aqui no decorrer da leitura. E vamos embora. O versículo 5. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe. Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias e ele perguntou Davi como passava Joabe, como estava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente na mesa do rei. Um presente da mesa do rei. Logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Versículo 10. Fizeram saber com isto a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não descestes à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. E eu paro aqui para dizer a você que os cristãos, os servos do Senhor, todavia que vão fazer algo, uma luta, uma guerra, perseverar por algum objetivo e querem ser bem-sucedidos, eles se purificam, né? Eles se purificam. A Bíblia nos ensina que jejum e oração para que possamos alcançar as nossas graças, que possamos alcançar os nossos objetivos, segundo a vontade de Deus. É um ensinamento para nós cristãos.
E ele estava aqui, Urias, ele passou para o rei que ele estava purificado e ele não iria se sujar, porque ele estava em propósito. Ele passa a mensagem para o rei: meu rei, eu estou em propósito pela guerra. Os meus amigos, os meus parceiros, os seus guerreiros estão na guerra. E eu sou um membro que estou purificado por essa batalha, pelo seu povo. E eu não vou descer e me sujar em casa, porque eu preciso estar firme no propósito. Urias, ele fala isso para o seu rei, né? É uma lição que eu acredito que ali o Espírito Santo já estava querendo falar com Davi, né? Que o servo dele era firme, né? Ninguém sabia do que Davi tinha feito, mas o Todo-Poderoso sim. O universo já sabia. E eu acredito que ali já foi uma deixa para que Davi, né, tomasse atento ali, que ele estava precisando se aproximar, voltar, comunhar com Deus, né, com a presença. Davi, ele chamou propositalmente Urias, por quê? Né? Você deve estar aí tentando entender ou não, porque está sendo bem claro aqui a leitura. Por que que o rei Davi chamou Urias? Davi se deitou com a esposa de Urias. Ele a viu, a cobiçou e deitou com ela. E no período que Urias estava em guerra, lutando pelo reinado de Davi, essa qualidade aqui tá atrapalhando um pouquinho, deixa eu ver se melhora. Acho que não. Aqui. Desculpa aqui, pessoal, só para ficou bem claro aqui atrás de mim. Vamos lá. Vamos seguir em frente. O importante é a leitura, né? E para você que chegou agora, Urias, ele estava em batalha. E o rei Davi, ele se deitou com Batseba e ela concebeu um filho. Ela estava grávida. Dá-se a entender que já fazia alguns dias que Urias estava em guerra, porque para a mulher saber que ela está grávida, tem que passar aí uns diazinhos, né? Um tempinho. Um mês ou 2. E o rei, ele tramou o primeiro plano. A primeira ação. Aliás, a segunda, né? Porque a primeira já foi pegar a mulher do amigo, né? Já foi conceber a esposa de um guerreiro seu. E aqui, não sei se eu tenho que mudar de posição para ficar melhor. Acho que agora ficou melhor, né? A segunda ação de Davi, né? Ele chamou Urias, mandou chamar Urias para iniciar e para ele deitar com a esposa. Porque se Urias vai em casa e deita com a esposa, aquele filho, aquela gravidez ali, ela está encoberta. Batseba sabia que o bebê que ela estava esperando era do rei. Mas ninguém viu, ninguém sabia, a não ser o seu súdito que foi lá chamar ela, né? Para deitar com ele. E aí a segunda ação, né? De Davi. Ele tramou, planejou, já que ele podia, não é assim? Hoje em dia, as pessoas que têm mais poder, que é superior, é uma hierarquia, que segue uma certa hierarquia e acaba planejando sobre a vida dos outros, colocando empecilhos na vida dos outros, no trabalho dos outros, porque é superior, né? É um chefe, é uma superior, é uma chefa. E acaba tramando. E vamos lá se atentar ao texto. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte, 2 dias. E Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde, saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor. Porém, não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe. Joabe, ele estava lá.
estava na guerra. Era o chefe superior, né? Trazendo para nossa realidade hoje, era um gerente, né? Era o gerente da equipe, era o gerente da situação, certo? Urias era um dos soldados que estava na guerra. Então, Joabe, vamos trazer para nossa realidade hoje, era um gerente, né? É um superior abaixo do dono, que no caso era Davi. E mandou-lhe por mão de Urias, preste atenção. Eu não sei se Jesus quer revelar alguma coisa para alguém aqui nessa tarde. Eu não sei se Jesus quer alertar alguém aqui nessa tarde. Porque é claro a mensagem bíblica nessa tarde. Davi trouxe o servo dele. Cadê o homem? Cadê o homem que eu esqueci aqui o nome dele? Urias. Davi trouxe Urias para deitar com a esposa dele, já que Davi, em uma fraqueza, em um ato de fraqueza, ele usou a sua autoridade e deitou com a esposa de um servo seu. Amém? Ou não amém? Todo mundo está entendendo? Porém, ele não quis sair do propósito que ele estava, que era vencer a batalha, a guerra, a qual ele estava, e Davi foi lá buscar. E Davi mandou buscar para que ele deitasse com a mulher dele, né? E assim ficasse encoberto a gravidez dela, que seria fruto do adultério dela, né? E do ato do Davi com a serva, a esposa de um servo seu. E como ele não quis sair do propósito de deitar-se com a mulher dele, né? Ele não quis sair do propósito. Então Davi tramou mais um plano. Davi arquitetou um plano, porque estava difícil, né? Eu acredito que Urias, ele era um homem fervoroso e conhecedor, e Davi, por ser o chefe dele, ele sabia que Urias era uma pessoa de fé, uma pessoa de oração, uma pessoa de perseverança, e que aquela situação ali estava fugindo do controle de Davi. Logo a barriga dela, de Batseba, ela ia aparecer. Então tinha que ser um plano rápido, né? Tinha que ser um plano bem rápido para que se encobrisse a falcatrua, se encobrisse o ato vergonhoso do rei Davi. Ele precisava se encobrir, ele precisava mascarar a situação, né? E aí ele vai para mais um plano. Ele vai executar mais um plano para tentar ficar isento da sociedade, porque Deus já viu, né? Deus já viu, já sabia o que ele tinha feito, e ele estava tentando encobrir ali o seu próprio ato, né? Então ele tramou mais um plano. E aqui no capítulo 15, no versículo 15, perdão, Joabe mandou-lhe por mão de Urias, ou seja, Davi, ele tramou execução de Urias. Mas ele foi tão ardiloso, ele foi tão cruel e astuto e frio e calculista, que ele mesmo fez a punho, decretou e mandou pela mão de Urias. Quem é Urias, Luana? Urias é a pessoa que ele vai executar. Ele tramou um plano para que alguém matasse Urias, para que ele pusesse em prática mais outro plano, que você vai entender logo mais na frente. E ele utilizou o próprio Urias, ou seja, Urias levou a sua sentença de morte
em mãos. Ele confiava tanto no rei e que ele mesmo, ele não leu, né? Certamente, óbvio, dá-se a entender que ele não leu, senão ele teria fugido. Então a carta de morte, o decreto de morte de Urias, foi entregue a Joabe por suas próprias mãos. Inocentemente, ele levou a sua sentença de morte. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus quer falar com você. Deus quer falar com alguém aqui nessa live. Urias entregou a Joabe a sua sentença de morte, que o rei Davi enviou por ele mesmo, né? Por Urias. Escreveu na carta dizendo, escrito pelo rei Davi, escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de adetrás dele, para que seja ferido e morra. Decreto de morte. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. O capítulo 18, eu vou adiantar um pouco, tá? O capítulo 18 vai dizer o seguinte: então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o seu sucesso naquela peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se uma palavra aqui que eu não entendi. Diga, por que vos chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabeis vós que haviam de tirar do muro quem feriu a Abimeleque, filho de Jerobesete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó corredora, de que morreu em Tabes, porque vós chegastes ao muro. Então dirás também: morreu teu servo Urias, o heteu, que faz parte do plano dele, né? Do plano de Davi. Ele passou para o servo dele, quando veio trazer a notícia que Urias tinha sido, né, tinha concluído a execução, o plano de Davi. Ele ainda planejou ele falar para quem perguntasse a desculpa exata, para que saísse da visão de Davi, para que ninguém soubesse que foi o rei Davi que planejou executá-lo, que foi o rei Davi que o entregou à morte, né? E foi o mensageiro a dizer, e disse o mensageiro a Davi: na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós aos campos, porém nós fomos contra eles, até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos, desde o alto do muro, e morreram alguns dos teus servos, ó rei. E também morreu o teu servo Urias, o heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota. Esforça-te tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou a seu senhor. O passado e passando o luto, Davi a recolheu em sua casa e lhe foi por mulher, e deu-lhe à luz um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Só até aqui. Você prestou atenção comigo às consequências
de um ato errôneo que levou a outro, que levou a outro. Assim é nas nossas vidas. Quando nós não analisamos com cuidado as palavras que irão sair de nossa boca, os nossos atos a cada situação, Deus está falando comigo e eu estou entendendo. Deus está alertando as nossas vidas, Deus está alertando alguém, Deus está chamando a atenção de alguém, e essa palavra é muito forte. Há atos que ele consequentemente traz outros. E se eu e você não estiver preparado, esses atos eles vão nos destruindo, eles vão, é tipo uma escada, um degrau que quando você cai, ele sai puxando quem está com você, né? Você tá ali subindo com alguém, com algumas pessoas, e você cai. E consequentemente você leva todo mundo à ruína junto com você. Eu não sei se você está entendendo o que Jesus quer falar. Eu não sei se você está entendendo que Deus quer te preparar para algo que está por vir. Eu não sei se Deus está chamando a atenção de alguém ou de algumas pessoas. Nossa, não sei. Mas que Ele quer falar conosco, Ele quer falar conosco. E é muito forte como a forma que o Espírito Santo me fez sentir essa palavra. São as consequências dos nossos atos. Se você ler, continuar lendo aqui a história, a Bíblia vai nos dizer que Davi levou Batseba para o seu harém e tomou-a como esposa, já que ela estava grávida e era uma viúva. Mas o executor foi o próprio Davi. Porém, a sociedade não sabia do ocorrido, a não ser um ou dois servos do rei Davi, creio eu. E aí, a história vai nos contar que Batseba, ela perde esse filho, porque era fruto de um pecado criminal, né? Foi um pecado ali com intenção de matar, né? E aquele filho ele não teria como ficar aqui, vingar, vou usar a palavra. Ele não teria como vingar porque era fruto de um adultério, de um pecado criminal. Ele veio ao mundo à custa do sangue de um homem justo, né? E a Bíblia vai dizer, se você continuar lendo aqui em 2 Samuel, do versículo 11, eu aconselho você a ler os dois, né? 1 Samuel e 2 Samuel para você entender a história, mas especificamente esse contexto, ele vai estar em 2 Samuel capítulo 11, tá? Continuando a leitura, eu vou fechar aqui porque eu já li. E o que eu queria passar para vocês foi exatamente o que eu passei. Nós vamos dialogar um pouco mais. Foi exatamente sobre isso. As consequências dos nossos atos, né? Davi, um erro de Davi, ele levou a outro, e levou a outro, e levou a outro, né? Nesse caso, Davi era o segundo coração de Deus, né? Segundo ele mesmo, que ele que usa esse termo. E Davi, ele executou um homem não na justiça. Davi, ele executou um homem não na guerra. Davi, ele executou um homem não lutando pelos objetivos do seu povo. Não foi uma execução, justifica? Nada justifica. Mas o agravante aqui é que ele foi uma execução, um plano de assassinato que ele tramou de alguém próximo.
que esse alguém que foi executado, ele não merecia. Davi errou, Davi pecou, e ele, para se livrar do seu caos, da sua culpa, para encobrir a consequência do seu ato, ele tramou a execução de um inocente. Então veja o agravante da história. A diferença do guerreiro Davi, que matava por guerra, matava por seu povo, matava porque estava à frente de lutas, de batalhas, foi totalmente diferente. Ele entrou na vida de uma família, ele destruiu a vida de uma família e, para se sair como bonzinho da história, ele executou um homem inocente. Daí então, Papai do céu, que ele é justo, e quando a gente serve a ele, ele fala face a face conosco. Como assim? Ele aparece pra gente? Não. Mas ele usa um servo para te confrontar. Como se ele dissesse assim: tu é meu servo. Tu estás comigo e eu contigo estou. E por que tu fizeste isso? Você está entendendo o que Deus quer falar? Você está entendendo o livramento que Deus está querendo te dar? Você está entendendo a orelha, o puxão de orelha que Jesus está falando aqui nessa tarde? E aí ele usou um servo e mandou lá a Davi. O servo, sem jeito, como é que eu vou falar para o rei o que Deus está mandando? E acontece com a gente isso, né? Mas quando Deus manda, ele se responsabiliza. E o servo do Senhor, que foi enviado ao rei Davi, ele usou de muita sabedoria. E ali ele contou uma história e você deve saber que ele confrontou o rei, contou uma história que relatava tudo o que o rei Davi tinha acabado de fazer. E o rei Davi, por saber, por ter intimidade com Deus e saber o que ele tinha feito, que ele poderia negar ao homem, a mim e a você. Mas ele não tinha como negar e fugir dos olhos de Deus. Ele não tinha. Então, como ele era um servo de intimidade, ele entendeu que Deus estava ali falando com ele através de um mensageiro. E ali ele se tomou de remorsos e Deus deixou o recado, que é o que eu vou dizer para você agora. É forte. Essa palavra ela veio forte e eu vou desde cedo que eu tô absorvendo ela, sabe? Para entender o que Deus quer falar comigo. E na minha realidade eu estou compreendendo. Estou entendendo que tem coisas por vir e Deus está nos preparando. Nos preparando para pensarmos antes de agir, pensarmos antes de falar, pensarmos antes de tomar alguma atitude. Deus está falando conosco nessa tarde. Não foi em vão que ele me trouxe até aqui. E Deus falou para Davi: a minha espada da justiça não se apartará da sua casa a partir de hoje. E conta a história, conta a Bíblia, os relatos, que dali para frente, o reinado de Davi, a vida pessoal de Davi, foi de água abaixo. A Bíblia vai dizer, eu vou parar por aqui para você ficar curiosa e buscar as escrituras, que ela nos ensina muito. A Bíblia diz que a família de Davi, ela foi destruída, mas ela se destruiu. Irmão contra irmão, teve estupro entre irmãos. A única filha de Davi, única mulher, ela foi estuprada pelo seu próprio irmão. Isso é só um pouco do que a vida de Davi se tornou.
Então, o que eu quero falar para você, eu amo essa história, eu amo ler essa história, entender, e cada dia eu tenho uma absorção diferente, né, do contexto em geral. E o que eu queria falar para você era exatamente sobre isso. A justiça de Deus, ela vem. Ela vem para todos nós. Mas quando eu e você somos servos do Senhor, ela vem mais rápido. E Deus, ele manda dizer, ele manda o servo dele para dizer que a justiça dele está chegando. E por que foi? Por quê? Porque você diz ter intimidade com Deus, você mostra ter intimidade com Deus, mas na surdina você está tramando contra a vida das pessoas, tramando contra a vida de alguém, de alguma coisa, e Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. E ele me mandou aqui hoje para dizer, para te dizer, para mim dizer, que ele é um justo juiz. Ele é justo, ele é justiça. Para lhe alertar que todos os seus atos e ações, eles têm consequência. Então preste atenção antes de falar alguma coisa, antes de agir, antes de culminar alguma coisa, preste atenção. Porque a justiça, ela vem mais cedo ou mais tarde. São consequências que a gente não tem para onde correr. É a palavra do Senhor, é Ele que diz. Se eu e você sabemos, se nós sabemos da verdade, então é mais fácil nos livrarmos, não é não? Eu acredito que hoje, depois dessa leitura, você vai pensar 2 vezes antes de tomar uma decisão. Você vai pensar 2 vezes antes de abrir sua boca e falar algo. E eu tô falando não é só algo ruim, que foi o caso da nossa leitura de hoje, né? Que foi algo ruim, feito, executado, e as consequências foram drásticas, certo? Então, nesse caso de coisas negativas, pense 10, 20 vezes se preciso for e livre-se das consequências. Porque se porventura, mesmo você sabendo dessa história de hoje, mesmo Deus aqui falando com você, conversando com você através da sua palavra, através da sua serva, se você não entendeu o que Deus quis falar, então esteja preparado, meu irmão. Esteja preparado, minha irmã, para as consequências que estão por vir. Foi exatamente o que Deus me falou neste dia. O que Deus tocou no meu coração para eu trazer para a igreja, para eu trazer para os irmãos. As consequências dos nossos atos, elas vêm. E não adianta chorar. Depois que você pôr em prática o seu ato, a sua ação, as consequências elas vão ter que vir. Elas virão. De fato, elas virão. Então, só vai restar arcar com as consequências. E não é o que queremos. Se Deus me trouxe aqui, Ele lhe ama. E Ele não quer que você pague as consequências. Aliás, Ele não quer que você haja de forma errada. Então, Ele me trouxe aqui para você pensar. Talvez você tenha um plano aí de fazer algo hoje. E Deus me trouxe aqui para te alertar, né? Então, que você tenha entendido que nossos atos, eles trazem reações diversas e que, de fato, toda consequência, todo ato tem sua consequência, tá? Que a paz de Deus esteja sobre a sua vida, que a paz do Senhor esteja sobre a sua família. Pai, eu te agradeço por esta palavra de hoje. Eu sei que tu me trouxestes aqui porque queres falar com o teu servo, com a tua serva, comigo, principalmente comigo. E se o Senhor me trouxe aqui com essa palavra forte de conserto e de prevenção, é porque o Senhor quer nos alertar de algo. E eu te agradeço, te suplico que as tuas mãos estejam estendidas sobre as nossas vidas, que a clareza desta palavra entre em nossas mentes e que possamos, em nome de Jesus, entender, compreender e absorver da melhor forma possível e que possamos nos livrar
de todos os atos malignos que possam tentar chegar sobre as nossas vidas. Eu te peço, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você possa ter uma tarde de paz. Que você possa ter uma noite de paz. Eu não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas eu peço que em nome de Jesus, não deixe de passar adiante essa informação, essa mensagem que Deus quer falar com alguém. Amém? Em nome de Jesus, que vocês tenham um dia abençoado. Amém. Glória.